Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos, né? E eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem um diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Então vamos lá, se esse assunto te interessa, já chega aí, convide seus colegas e vamos juntos, porque hoje temos um caso incrível sobre constipação intestinal e algumas alterações emocionais, né? Então sempre bom trazer essas questões, né? Porque elas são a raiz do problema. E quando você sabe tratar a raiz do problema, qualquer alteração física é possível se de ter uma melhora. Então vamos juntos nesse Café com a Acupuntura de hoje, constipação intestinal. Então, vou fixar aqui para nós começarmos. Sejam todos muito bem-vindos. Café com Acupuntura. Caso polêmico. Constipação intestinal. É isso. Perfeito! Lembrando que estamos nas últimas vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial em São Paulo. E se você é de São Paulo e região e quer fazer essa imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional comigo, tá? Será nos dias 22 e 23 de julho. Me chame no direct urgente para você não correr o risco de ficar sem vaga. E para o pessoal de Goiânia e região, teremos também a imersão presencial em Goiânia, mas eu só tenho 6 vagas. Tá? 6 vagas para imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional em Goiânia. Se você for de Goiânia e região e quiser participar da imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional em Goiânia, me chame no direct urgente, que eu só tenho 6 vagas para Goiânia. Tá? Então vamos lá? E eu nem divulguei. Tá? Foi algo que apareceu, foi um intervalo na agenda aqui, alguns alunos me pediram, eu resolvi montar a imersão aqui em Goiânia e liberei 6 vagas, então, para quem quiser de Goiânia e região participar. Beleza? Vamos lá, então? Vamos participar, então, desse caso clínico de hoje? Então, nosso paciente hoje, tá? Bom dia, poderia, por favor, comentar sobre desautonomia do intestino? Silvana, manda o caso clínico para a gente falar a respeito de uma alteração específica. É muito complicado porque cada paciente é único. Manda o caso clínico lá no direct juntamente com a foto da língua que eu coloco aqui para a gente fazer. Beleza? Show? Então, nosso paciente hoje é do sexo masculino e tem constipação intestinal crônica. Constipação intestinal crônica, tá? Alteração do intestino. É um paciente que trabalha várias horas por dia sentado, tá? Tem alterações emocionais, ele é ora emotivo, ora controlado, tá? Então, ora emotivo, ora controlado, tá? Trabalha muito tempo sentado, tá? Teve uma separação, então olha só aqui, interessante nós falarmos sobre isso, porque a separação pode ter trago uma piora ou ter sido, né, um fator causal. Eu vou falar a respeito mais desse processo. Tá? Tem uma filha que exige muito dele, tá? E ele faz muitos esforços gigantescos, né, para ser o mais paciente possível. Então a filha acaba exigindo muito dele. Tá? Tem os pés quentes, tá? E que tem suor associado. Então, pés quentes, suor, tá? Então nós podemos já perceber que ele é um paciente que tem possivelmente um excesso de calor, tá? Mas nós vamos bater o martelo mesmo no diagnóstico da língua, tá? É um paciente exigente consigo mesmo, uma autocobrança, olha, isso aqui é importante, tá? Autocobrança, exigente consigo mesmo, tá? Isso aqui pode interferir em vários fatores, tá? Nós vamos falar muito sobre isso. É um paciente que abraça a causa de todos, então ele está sempre ali tomando conta da família, abraçando a causa de todo mundo da família, pegando para ele problemas dos outros, tá? É um paciente que prefere o sabor salgado e alimentos quentes, e ele não gosta muito do doce
e de alimentos frios, tá? É um paciente também que vem apresentando, né, uma tosse, tá? Uma tosse constante, tá? E ele fala, né, a questão de ter uma raiva reprimida. Então, olha só que interessante. Nós temos um caso clínico de constipação intestinal, tá? Valéria Caruso, que incrível ter você aqui conosco. Maravilha. Elisneide, Vera, Jane Feijó, Eliana Alves, show, Catalânia, né? A Bia. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Mas olha só que interessante aqui. Nós temos um caso clínico de um paciente do sexo masculino com quadro de constipação intestinal, né? Ah, professor, constipação intestinal é super tranquilo de tratar. IG4, IG11, baço 15, estômago 25, são pontos que auxiliam muito no intestino. A própria liberação diafragmática libera o intestino, auxilia a melhora do intestino. Sim, é um caso tranquilo de tratar. Não é tão difícil. Mas é um caso que só terá resultados se você chegar na causa do desequilíbrio desse paciente. Porque você pode fazer um processo e o paciente ir no banheiro e evacuar. Mas e aí, você vai estar entregando para ele o melhor resultado? E o melhor resultado que eu falo é o seguinte: não é só ele fazer a sessão com você e ir no banheiro e conseguir eliminar fezes. Mas e aí, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses depois do seu tratamento? O paciente ainda vai estar recebendo, né, tendo a percepção dessa melhora, ou a constipação crônica dele vai voltar? A constipação está ligada também a outros fatores, como a alimentação, a ingestão de água. E aí? Basta recomendar para o seu paciente? Mas por que será que ele não está bebendo água? Mas por que ele está preferindo outros alimentos? Tudo isso vem por conta de uma alteração emocional por trás. O nosso organismo busca mecanismos de recompensa o tempo inteiro. Mecanismo de recompensa. Nós, quando estamos mais ansiosos, nós geralmente temos uma preferência pelo sabor doce. Outros pelo salgado. Por quê? Porque a água apaga o fogo. A água apaga o fogo. Então, se nós temos um processo emocional por trás e o nosso organismo busca um mecanismo de recompensa, nós podemos não estar bebendo água por um fator emocional, nós podemos estar preferindo alimentos mais densos, mais gordurosos, mais salgados, que vão reter mais líquidos por conta de uma alteração emocional. Nós podemos ter todas as alterações voltadas para as questões emocionais. Por isso que eu falo que o acupunturista que quer ser o acupunturista fora da curva é o acupunturista que sabe tratar as emoções dos seus pacientes. Mas não é só saber tratar, usar um ponto aqui ou ponto ali para tratar as emoções. É saber fazer uma alteração emocional importante. Um autoconhecimento para que você possa ser apenas um veículo na vida do seu paciente para que ele possa melhorar. Vocês estão entendendo essa importância? É trazer uma ressignificação, mas sem dar nenhum comando verbal para o seu paciente. É você usar a acupuntura para que o paciente tenha um autoconhecimento, tenha uma racionalização e uma conscientização melhor das suas emoções. Isso faz com que ele definitivamente, então, consiga ter uma autopercepção daquilo que incomoda ele. Esse paciente tem uma raiva reprimida, esse paciente passou por uma separação, esse paciente tem uma filha que exige muito dele. E tudo isso pode gerar alterações emocionais. Mas essas emoções não podem ficar aprisionadas, elas têm que ser convertidas em sentimentos. E quando a emoção ela é convertida em sentimento, é quando tem a racionalização e a conscientização e o autoconhecimento dessa emoção.
Que aí sim, então, o paciente consegue definitivamente tirar o melhor proveito em cima desse processo, gerando uma melhora, gerando uma melhora da sua reação frente a essas emoções. Quase que não sai, hein? Certo? Então, quando nós temos esse processo de autoconhecimento, vai favorecer, então, todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse processo evolutivo com as emoções. E olha só que interessante, porque então nós temos aqui um paciente com quadro de constipação intestinal, mas que o paciente é muito emotivo e muito controlado. Quem controla as emoções é o elemento metal, porque ele é mais frio, ele é mais racional, ele é mais rígido, né? Ele não se molda facilmente. Então, o elemento metal, ele tem uma certa rigidez. E juntamente com isso, esse paciente tem uma autocobrança. Ele é muito exigente consigo mesmo. Então, essa autocobrança, né, gera alteração da terra. É um paciente que tem os membros quentes, que tem um suor. Então, o suor vem para diminuir o excesso de calor. É um paciente que passou por uma separação e essa separação pode ter gerado várias alterações emocionais, né? É um paciente que prefere o sabor salgado e prefere alimentos quentes. Olha só que interessante. Se ele prefere o sabor salgado, e se ele prefere alimentos quentes e ele tem, então, um excesso de calor também, nós já podemos pensar aqui que esse paciente ele tem uma síndrome mista. Que também nos leva a entender que as síndromes mistas são mais difíceis de autocontrole. São mais difíceis de tratamento. Então isso já nos ajuda a alinhar expectativa e realidade do nosso paciente. Perfeito? Expectativa e realidade. E ele não gosta muito de sabores doces ou alimentos frios. Tá? É um paciente que vem apresentando uma tosse e tem uma raiva reprimida. Show! Então nós já sabemos alguns fatores importantes que fazem sentido aqui. Porque esse paciente com uma constipação intestinal mais crônica pode, né, estar vindo por uma alteração emocional. E se nós pararmos para pensar aqui a respeito de todo esse processo, nós temos a seguinte coisa, tá? Um paciente que tem uma autocobrança se cobra muito, tá? Um paciente que tem uma autocobrança se cobra muito. É um paciente que isso gera uma certa ansiedade, né? Quando você se cobra muito, você sempre fica ansioso para fazer as coisas da melhor forma possível. Então essa autocobrança é possível de gerar uma ansiedade. Tá? Então olha aqui, autocobrança gerando uma ansiedade, certo? E isso acaba gerando uma certa frustração. Então isso aqui vem do temperamento do nosso paciente. Vem do temperamento. É da consciência dele, é do temperamento dele isso. E aí ele casa, né? Tem uma filha e depois vem a separação, vem a filha que gera essa que exige muito dele. Então, juntamente com tudo isso, essa autocobrança ele pode se cobrar por, às vezes, inclusive o casamento dele, por não ter dado certo, pela filha, tá? E aí isso começa a gerar uma série de alterações que vai gerando ainda mais frustrações. E esse excesso de calor, então, aqui, ó, começa a consumir a água. Começa a desgastar a energia ancestral. Por isso ele começa a ter preferência pelo sabor salgado.
por alimentos quentes, mesmo ele tendo excesso de calor. Esse excesso de fogo também consome o metal. E pode vir lá no intestino grosso e ressecar no intestino grosso, gerando essa constipação intestinal. Show? Então, essas emoções aqui, ó, alteram as emoções. Por quê? Porque geram um excesso de calor, possivelmente, que acaba consumindo os líquidos orgânicos, os Jin-Ye. E aqui eu escrevi errado. Os Jin-Ye, os líquidos orgânicos, atrapalhando inclusive o metabolismo, né? A fisiologia energética de quem? Do diafragma. Que acaba ficando mais encurtado e não mobiliza as vísceras abdominais. Então, se consome os líquidos orgânicos, mobiliza, né, o triplo aquecedor, mobiliza o diafragma, que não consegue fazer a via das águas, a mobilização das vísceras abdominais, porque quando nós respiramos, o diafragma descende comprimindo as vísceras abdominais, melhorando então o peristaltismo do intestino, então vai gerando um acúmulo de fezes, constipação intestinal. E aí nós temos vários fatores que não são definitivamente do metal, mas que estão interferindo diretamente no metal. Então essa autocobrança também interfere no filho, no metal. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Então, dito tudo isso, eu vou fazer o diagnóstico da língua desse paciente para nós fazermos a melhor avaliação, não só da fisiologia energética, mas também do diagnóstico para seguirmos o tratamento desse paciente. O tratamento desse paciente. E aí, vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Essa língua, ela tem saburra? Sim ou não? Se tem saburra, qual a cor da saburra da língua desse paciente? Saburra está presente, perfeito. E qual a cor? Qual a cor dessa saburra? Branca, perfeito. Saburra branca. Exatamente. Então, é o primeiro fator que nós estamos avaliando, é uma saburra que pega praticamente todo o corpo da língua, né? É uma saburra que pega praticamente todo o corpo da língua, né? E de coloração branca. Perfeito. Agora nós vamos para o segundo fator. Qual a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? E agora aqui vai dar algumas divergências. Mas e aí? Qual que vocês acham que é definitivamente a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Perfeito, vermelha. E nós conseguimos visualizar essa cor vermelha, em especial, né, nas regiões onde tem essas manchinhas, né, onde a saburra acaba não grudando pela quantidade de calor. Então, esse paciente tem uma língua vermelha, em especial onde não tem sabor, nós conseguimos ver. Mas se nós analisarmos direitinho, né, nas laterais, aparentemente essa língua está pálida. Vocês conseguem visualizar isso? Pálida nas laterais? Ela pode até ter uma palidez em outras regiões, mas a saburra branca acaba não nos mostrando esse fator, né? Porque pode ser que por baixo ela seja vermelha, mas nas laterais mesmo, principalmente na lateral direita, ela está mais pálida. Na lateral esquerda, onde tem as marcas de dentições, nós temos então uma coloração um pouco mais vermelha. Perfeito? Show!
Terceiro fator que nós vamos avaliar, alterações de forma. Essa língua apresenta fissura, essa língua apresenta edemaciado, volumosa, está denteado. Como estão as características de alteração de forma dessa língua? Essas descamações têm relação com algum medicamento como antibiótico ou com calor? Existem várias literaturas trazendo essas marcações na língua, tá? Vamos lá então para algumas delas. Algumas medicações podem causar isso, principalmente medicações que trazem calor, tá? Alguns autores trazem que essas manchas são manchas da língua geográfica, tá? Outros autores falam que não, essa não é uma língua geográfica, mas a língua geográfica é aquela toda fissurada, tá? Então existem todas essas divergências nas literaturas aí de diagnóstico de língua, tá? Segundo a medicina tradicional chinesa. O que eu mais vejo, né, na literatura e o que eu acompanhei lá na China foi eles falando que o excesso de calor, tá? O excesso de calor gera um processo que não deixa a saburra pegar em determinadas regiões. Então, essas regiões onde tem essa demarcaçãozinha sem saburra é por conta do excesso de calor que vem e acaba não deixando a saburra fixar. Tá? Então, basicamente, nós temos todas essas ideias dentro da literatura, tá? E a que eu mais utilizo é realmente essa de calor, que faz muito sentido, porque geralmente essas regiões são bem demarcadas em vermelho, tá? Consegui responder, Catalânia? Show! Então, seguindo aqui, nós temos uma fissura, né, que pega praticamente aqui mais do triplo aquecedor médio e triplo aquecedor superior. Exatamente, fissura triplo aquecedor médio, triplo aquecedor superior, tá? Nós temos também uma língua um pouco edemaciada, volumosa, com marcas de dentições. Show, exatamente isso. Então, edema e denteada. Show. E por fim, nós vamos avaliar o último fator, que é a umidade. E aí, a umidade nessa língua, ela está presente? Tem presença de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? Como que é a língua desse paciente? Como que é a língua desse paciente? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? O que vocês acham? Na avaliação de vocês. Ela tem um certo brilho, não tem? Tá? Tem um certo brilho nas laterais, é mais úmida. Perfeito, então é uma língua úmida. Show! E agora nós vamos traduzir isso para, né, os achados, né? Então, se tem saburra branca, é um paciente que tem frio interno. Show! Tem frio interno. É um paciente que tem uma língua vermelha nessas regiões onde não tem saburra, então tem calor. Então lembra que eu falei lá sobre as preferências dele pelo sabor salgado, por alimentos quentes, que poderia ser uma síndrome mista? Sim, a síndrome mista se mostrou aqui na língua, tá? Síndrome mista. É uma língua pálida nas laterais. Pálida nas laterais, nós temos uma deficiência de sangue, principalmente no fígado e na vesícula biliar, tá? Principalmente no fígado e na vesícula biliar. Tem uma fissura ali no triplo aquecedor médio e triplo aquecedor superior. Então tem uma deficiência de energia em ti do baço e também do pulmão, quase chegando até o coração, né? Alteraçãozinha de forma até ali na ponta, certo? E também temos, né, uma língua edemaciada e denteada, que nos mostra uma estagnação de ti, do baço, do fígado e da vesícula biliar. E ela é uma língua que está úmida. Essa umidade vem por uma deficiência da energia yang ti do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular.
possivelmente não captando muita energia, possivelmente, né, com um encurtamento do diafragma, com uma baixa mobilidade do diafragma. Tá? Porque é o diafragma que faz esse processo para melhorar a captação da energia Yan-Qi através da respiração. Então, deficiência de energia Yan-Qi que não coloca os líquidos para circular. Eles acabam acumulando ali na língua. Perfeito? Falaram, professor, parece um pouco desviada. Parece realmente um pouco desviada. Só não vou bater o martelo que é desviada porque a gente não consegue ver muito bem o rosto para saber se não está muito lateralizado o rosto, a foto não foi tirada um pouco na lateral, mas aparentemente parece sim ser uma língua desviada. Tá? Show? Maravilha! Então aqui nós temos todo esse processo. Tá? Um paciente com constipação intestinal, com todas essas alterações emocionais, e agora nós vamos entender sobre o diagnóstico energético. Então, é um paciente que realmente tem um frio interno, que justifica a preferência pelo sabor salgado, a preferência por alimentos quentes, tá? É um paciente que tem um excesso de calor, exatamente, tá? Excesso de calor nos mostra ali na questão da vermelhidão nessas regiões onde não tem saburra, tá? É um paciente que tem uma estagnação de energia do fígado que gera uma deficiência de sangue. Se está estagnado, não está circulando. Se está estagnado, não está circulando. Perfeito? E aí ele tem também uma deficiência de energia em Qi do baço, gerando uma estagnação também de Qi do baço. Tá? E por fim, a deficiência da energia Yang-Qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. E por isso, então, pode vir a tosse e prejudicar a mobilidade do diafragma para comprimir as vísceras abdominais e melhorar o peristaltismo do intestino também, prejudicando a constipação intestinal. Né? E é um paciente que também tem, né, uma deficiência de energia do baço, do pulmão, porque tem uma fissura mais profunda ali na região do pulmão, né? Então, se esse paciente ele tem uma deficiência de Yang e uma deficiência de Yin do baço, é um paciente que tem deficiência de Qi. Deficiência de energia. Tanto de energia Yin quanto de energia Yang. Show? E aí, nós podemos tratar esse paciente, né? E eu sempre gosto de trazer os meus tratamentos sempre em curto, médio e longo prazo, né? É um paciente que tem constipação intestinal crônica, que tem uma síndrome mista. Então, olha só o nível de tratamento que nós podemos entregar, né, de uma linha terapêutica para esse paciente, tá? Professor, uma dúvida. Se está seca é calor, se está úmida é o pulmão que não coloca os líquidos para circular. Então, o que seria mais saudável? Olha, o saudável mesmo, tá? É difícil nós falarmos quando estamos falando de desequilíbrios energéticos. Energias, elas são muito voláteis, né? Então sempre vai ter uma tendência para algum desequilíbrio, até porque nós não dormimos bem, nós não praticamos atividade física regular, nós não alimentamos bem. Então tudo isso prejudica a nossa energia, tá? Mas o certo mesmo seria, tá, a língua ter uma leve umidade, um leve brilho, porque mostra que está tendo hidratação, né? Está tendo a formação de Yin. Só que se ela tem muito brilho, tem uma deficiência de energia Yang. Então sempre que tem brilho, mesmo sendo pouco, eu coloco como uma tendência de desequilíbrio da energia Yang, porque isso vem por uma dificuldade respiratória. E particularmente, dificilmente um paciente ou uma pessoa vai ter uma boa respiração, né? Uma cadência respiratória boa, sem falarmos ainda da qualidade do ar e tudo isso, tá? Faz sentido para você, Karen? Por isso que eu sempre coloco como deficiência de Yang, tá? E geralmente, alguns autores trazem, uma língua rosada é uma língua normal. Eu não vejo uma língua normal em equilíbrio energético. Tá? Sempre vai ter uma tendência para algum desequilíbrio. Então sempre eu puxo para o desequilíbrio, porque aí eu consigo buscar esse reequilíbrio que ele nunca vai chegar exatamente. Né? É uma busca pela diminuição dos padrões de desequilíbrios. Porque desequilíbrios nós sempre vamos ter. Tá? É igual emoção e sentimento. Nós sempre vamos ter emoções. Elas são primordiais. Nós precisamos delas. Tá? Elas só não podem ficar aprisionadas. Show? Faz sentido?
Então, aqui, ó, nós teremos sempre um tratamento de curto, médio e longo prazo. Porque esse paciente tem definitivamente uma constipação intestinal, tem uma queixa principal que nós precisamos atuar. Mas é crônica e tem desequilíbrios energéticos, principalmente um desequilíbrio energético misto, de frio e calor. De frio e calor. Mais ainda, ele tem padrões de desequilíbrios emocionais que estão gerando esses desequilíbrios energéticos, que estão chegando nessa patologia física, na constipação intestinal. Então, para melhorar essa constipação intestinal, eu posso unir o curto e o médio prazo, trabalhando não só o desequilíbrio físico, mas também o desequilíbrio energético. E aí nós podemos então associar, né? Nós podemos usar P7 com R6 para melhorar o padrão respiratório, melhorar a captação da energia Yang, né? Para auxiliar também, né, juntamente com o R6, que vai melhorar esse desgaste da energia ancestral, tá? E associar isso com baço 4 mais pericárdio 6. Por quê? O baço vai estabilizar a terra, vai auxiliar nessa autocobrança, vai auxiliar nessa estagnação de energia que está tendo, nessa deficiência de energia em que está acometendo esse paciente. Mas não devemos esquecer da alimentação desse paciente, que é um fator importante. Não adianta nós brigarmos com a acupuntura aqui o tempo inteiro, sendo que a alimentação desse paciente está muito errada, está tendo muitos alimentos gordurosos, ele não gosta muito de doce, mas o salgado também retém energia, retém uma energia mais fria, pode gerar um acúmulo de edema, né, que também atrapalha a circulação da energia Yang. Tá? E o pericárdio 6 que vai controlar o fogo. Então posso usar essa dupla de vasos maravilhosos, tá? Posso usar essa dupla de vasos maravilhosos e eu tenho uma aula só sobre vasos maravilhosos. Se você tiver interesse em receber essa aula somente sobre vasos maravilhosos, me mande um direct. Fala, professor, me manda aula de vasos maravilhosos, que assim que acabar a live aqui, eu tiver um tempinho, eu te mando essa aula, tá? Então, posso usar essas duas duplas de vasos maravilhosos, posso usar o ponto P9, posso usar o ponto IG4 mais o ponto IG11, que vão auxiliar a melhora do intestino. Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar também para melhorar o intestino é associar estômago 25 mais baço 15. Juntamente com isso, gosto também, né, de fazer a liberação diafragmática. Liberação diafragmática. E a liberação diafragmática, para quem não conhece, ela é feita da seguinte forma, tá? Nós pegamos aqui, ó, abaixo do externo, assim que acaba o externo, nós vamos colocar algumas agulhas. Tá? Aqui, ó, VC15, tá? Abaixo do externo nós temos VC15, tá? VC15. E aí nós vamos contornar abaixo das últimas costelas, tá? Abaixo das últimas costelas, sempre pegando aqui, ó. Geralmente eu uso 4 dedos, né? 3 sum laterais, mais uma agulha e mais uma agulha, 4 dedos laterais, margeando as últimas costelas. Tá? Agora eu pauso aqui para vocês verem. Não necessariamente esses pontos correspondem a pontos de acupuntura, tá? Mas eles vão estimular a musculatura do diafragma, melhorando a mobilidade. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. VC15, logo abaixo do externo, tá? VC15 logo abaixo do externo. 4 dedos laterais, tá? 4 dedos laterais, 3 sum, mais uma agulha, 4 dedos laterais, mais uma agulha, margeando as últimas costelas, tá? Ah, professor, e o risco de pneumotórax? Nessa região nós não vamos aprofundar as agulhas, tá? Nós não vamos aprofundar as agulhas. Nós podemos fazer, se você tiver o aplicador, né, você faz a aplicação, a quantidade de perfuração do aplicador já é tranquilo. Também temos, né, o mandril, você pode fazer com o mandril. Mas essa região aqui, para você
promoveram pneumotórax, você tem que aprofundar bastante a agulha, porque dentro de todo esse processo, margeando as últimas costelas, nós temos uma costela, mais ou menos ali, mais ou menos 1 centímetro, né? Então nós não vamos aprofundar muito mais do que isso. Meio centímetro, 1/4 de centímetro já é o suficiente para gerar o estímulo na musculatura e melhorar a mobilidade do diafragma, tá? Liberação diafragmática, então eu utilizo ponto VC15, 4 dedos laterais, margeando as últimas costelas bilaterais. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Show? Perfeito! Exatamente. Então, todo esse processo, né, liberação diafragmática, estômago 25, baço 15, auxiliam a mobilidade do intestino. Mas isso é a ponta do iceberg. Isso é a ponta do iceberg. Isso aqui é só para melhorar o intestino, a mobilidade do intestino, a energia. Não adianta nada nós tratarmos o curto prazo, né, melhorar o intestino do paciente, mas essa for uma melhora apenas a curto prazo. Tá? O paciente sai da sessão, nos próximos dias ele tem uma evacuação diária, mas aí depois constipa novamente. Então por isso que a busca por o tratamento aqui não é só no curto e no médio prazo, mas sim no longo prazo. Porque como nós falamos lá no começo, esse paciente é um paciente que tem uma autocobrança muito grande. E a autocobrança é da Terra. E a Terra pode gerar estagnação de energia e gerar um comprometimento do metal. Essa autocobrança gera um excesso de ansiedade. Tanto é que nós podemos ver na língua dele lá regiões de calor. Então, essa autocobrança, esse calor pode ressecar os líquidos orgânicos do intestino. Tá? Essa autocobrança, essa ansiedade pode consumir a energia da madeira que coordena o sangue. Tanto é que esse paciente tem estagnação e tem deficiência de sangue, principalmente no fígado e na vesícula biliar. Então isso vem por conta de uma certa frustração. É um paciente que teve uma separação, tem uma filha que exige muito dele. Isso gera frustrações. Então acaba comprometendo também, né, o elemento madeira, que compromete o metal. Então, para nós entregarmos o melhor resultado para esse paciente, nós devemos então começar a dessensibilizar essas emoções. Dessensibilizar essas emoções. E aí eu posso vir aqui fazer uma dessensibilização da madeira para melhorar essa frustração, essa raiva reprimida que ele tem. Eu posso vir aqui fazer uma dessensibilização do fogo para melhorar o excesso de calor e essa ansiedade. Eu posso fazer uma dessensibilização da terra que vai gerar uma melhora dessa estagnação de energia e também vai auxiliar num processo de autoconhecimento, de limpeza dessas emoções, de racionalização e conscientização dessa autocobrança. Será que essa autocobrança dele é mais benéfica ou mais maléfica para ele? Vocês estão entendendo a importância de dessensibilizar as emoções do paciente? Porque vai chegar um momento que ele vai olhar para ele e falar: nossa, eu me cobrava com tanta coisa que nem eu mesmo conseguia resolver. E agora eu consigo. Por quê? Porque isso gera clareza mental. Isso gera discernimento. Discernimento. E aí, então, a partir de todo esse processo, você começa a entregar para o seu paciente uma limpeza, né? Uma limpeza de dentro para fora. Uma mudança que, se o paciente permitir e estiver disposto, entra numa ressignificação, entra num processo de autoconhecimento, entra num processo de limpeza emocional. E essas limpezas emocionais aqui começam a gerar frutos, porque essas emoções não interferindo mais, gerando muitos desequilíbrios energéticos, ele começa então a também ter um processo de melhora da queixa principal. Faz sentido isso para vocês? E toda essa linha terapêutica de dessensibilização das emoções eu mostro dentro do método de acupuntura na inteligência emocional. E se você tiver interesse em participar desse
curso presencial em São Paulo, teremos as datas nos dias 22 e 23 de julho. Tá? Estamos nas últimas vagas. Tá? E se você tiver interesse em participar dessa imersão presencial em Goiânia, temos 6 vagas apenas em Goiânia, nos dias 19 e 20 de agosto. 19 e 20 de agosto. Tá? E para quem não tem disponibilidade nem para participar presencial em São Paulo e em Goiânia, nós teremos em breve o curso online. Então, se você tiver interesse no curso online, me chama no direct ou vai lá no link da minha bio que tem a lista de espera. Você faz o cadastro e você será avisado de antemão com vários bônus aí disponíveis para vocês. Beleza? Mas não deixa de entender e como trabalhar as questões emocionais dos seus pacientes. Tá? Bom dia, Renner. Dessensibilizarmos todos os meridianos ao mesmo tempo ou em sessões separadas? Eu gosto de fazer em sessões separadas. Por quê? Porque nós buscamos o autoconhecimento. Quando nós buscamos o autoconhecimento, tá? Nós fazemos de que forma? Nós fazemos de uma forma para trazer o autoconhecimento. Então, a sensibilidade, as reverberações que o paciente sente, vêm para trazer definitivamente para ele o autoconhecimento. Por isso que eu gosto de começar separado. Então, geralmente eu faço o gestacional, a limpeza das emoções que nós trazemos desde o período que estávamos no ventre da nossa mãe. E depois eu faço dos 5 elementos, das 5 emoções. Tá? E então, depois, né, lógico que 6, 8 sessões não são suficientes para melhorar um quadro crônico como os pacientes que chegam para nós. Então, depois, conforme a evolução do paciente e conforme a anamnese que eu vou fazendo no paciente, segundo a evolução dele, eu vou progredindo o tratamento mesclando 2 dessensibilizações, que aí é um protocolo mais avançado do tratamento. Show, Raquel? Maravilha, Raquel está conosco. Karine Domingues, Goiânia, é isso aí, cara. Se quiser o curso em Goiânia, me chama no direct urgente, porque só temos 6 vagas, tá? Show! Maravilha. Pessoal, então é isso aí, tá? Sejam muito bem-vindos, tá? Quem está chegando aí agora, nesse perfil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no direct. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão, assim como eu faço nesses casos clínicos, me mande o caso clínico e a foto da língua no direct, tá? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vou tirar foto agora e postar no canal do Acupunturista no Telegram. É um grupo no Telegram aberto, né, que eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa todos os dias. E se você quiser aí o curso presencial em São Paulo, em Goiânia ou online, também pode me chamar no direct que eu te passo mais informações, tá? No mais, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Mari está aí conosco. Mari participou do curso da imersão de acupuntura na inteligência emocional em Curitiba. Ela é de Campo Grande e foi incrível, né? Foi um curso, a Karen também participou, então foi uma vivência. É uma imersão mesmo, é um processo de transformação, tá? Eu sempre falo que nesses cursos eu e os alunos saem transformados, porque nós passamos por todas essas linhas terapêuticas, por todas essas dessensibilizações, então é uma transformação. Você vai fazer, né, em você e nos seus colegas, dessensibilização gestacional, dessensibilização do seu padrão de desequilíbrio, e você vai fazer a dessensibilização da sua constituição física, que é o gatilho que gera os padrões de desequilíbrios, e mais, né, uma limpeza emocional geral. Então é uma transformação mesmo dentro do curso, tá? Pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Quinta-feira estou aqui novamente com mais um caso clínico. E até mais. Qualquer dúvida, sempre me chame no direct, tá? Eu sempre tento responder todo mundo. E se tiver casos clínicos, me mande, porque eu coloco aqui na lista pra gente fazer, tá? Um grande abraço, um excelente dia para todos vocês e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, de mãos dadas nós seremos imbatíveis, tá? Tchau, tchau, pessoal.